A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos e irmãs. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, aleluia, essa mensagem é exclusiva para todos nós, os evangélicos, ok? Aleluia. Meu querido e minha querida, eu vou contar aqui para vocês um pouco da história do meu avô, entende? Sabe, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, meu avô, ele veio para o Brasil cerca de aproximadamente o ano de 1910 a 1915. Ele se chamava Joaquim Barreto de Freitas. Ele foi comandante do exército brasileiro e foi comandante de tropas também lá no meu país, na Europa, ok? Então veja bem, meus queridos, isso acontece, meus amados, que meu avô, ele teve um fim trágico. E o que acontece? Ele era muito rico, entende? Meu avô, segundo a estimativa dos bens que nós temos, que embora foi roubados, né, mas não deixou de ser nosso, ok? Não deixou de ser da minha família, a família Barreto de Freitas, ok? Meu avô tinha em aproximadamente nas contas bancárias dele, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, ele tinha em aproximadamente cerca de 3 a 4 bilhões, ok? Era o valor que ele tinha nas contas dele, cerca de aproximadamente de 3 a 4 bilhões de reais, ok? Minha mãe era herdeira de tudo. E o que acontece? Os nossos bens, as nossas propriedades, que o meu avô possuía, que tanto ele herdou dos meus bisavós e tataravós lá na Europa, e quanto aqui no Brasil, meus bisavós e tataravós tinham fazendas e sítios e outras propriedades lá na Europa, ok? Lá na divisa com a Espanha, em Portugal, divisa com a Espanha. E meu avô, juntamente com os meus bisavós, veio para o Brasil em aproximadamente exatamente o ano de 1910 a 1915, ok? E o que acontece, meus queridos e minhas queridas? E juntando todos os bens que nós tivemos ou que temos, até o que eu pude encontrar no presente momento, está gerando em torno de aproximadamente de 5 fazendas e mais ou menos cerca de umas 5 ou 6 pequenas fazendas que nós chamamos de sítios, ok?
Aleluia. Então, diante de todo esse patrimônio que o meu avô possui, porque não deixou de ser dele e nem meu, então nós possuímos nas contas do meu avô em aproximadamente exatamente esse valor monetário que vocês acabou de ouvir, cerca de 3 a 4 bilhões de reais, ok? Podendo ser até mesmo em dólares, ok? Então, meus queridos, é isso que acontece. A família Barreto de Freitas foi duramente perseguida no tempo dos militares aqui no Brasil. E sucede que no período dos militares, o que aconteceu? Surgiu um homem aqui no Brasil chamado Francisco Schmidt, o qual tornou-se o rei do café aqui no Brasil. E aí, meus queridos, o que acontece? Esse homem, ele foi um carrasco aqui no Brasil. E aí o que acontece? Ele foi um dos perseguidores da família Barreto de Freitas. E ele e mais os filhos dele, filhos e filhas dele, perseguiu a nossa família. E sabe o que acontece, meus queridos? Eles sequestraram o meu avô e mataram o meu avô. Jogaram o meu avô não sei onde. Meu avô não está sepultado em lugar nenhum do Brasil e nem na Europa. E nem mesmo lá em Israel, de onde nós somos originários. Ok? E o que esse homem fez conosco ainda? Além de ter sequestrado o meu avô e matado o meu avô, ele pegou uma das fazendas nossa, que hoje é a Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Ele pegou a fazenda que se chamava Comandante Joaquim Barreto de Freitas, ou B. de Freitas, e vendeu a fazenda para a família Tibério com documentos falsificados. A família Tibério, por sua vez, na época, não sabia do que se passava entre a família Barreto de Freitas e a família Schmidt. Entende? Foi por isso que a família Tibério, por um tempo, abraçou a fazenda do meu avô com documentos falsificados, ou seja, comprou a fazenda, entende? Mas Deus não deixa ninguém enganado. Deus não deixa ninguém enganado, ok? E às vezes, aquele ditado que diz no mundo que a mentira tem perna curta, às vezes Deus faz ele ser realidade, entende? Ou melhor, às vezes Deus faz ele ser realidade aqui na terra, ok?
Mas nem sempre isso acontece, porque a Bíblia diz que vai acontecer o grande e terrível dia do julgamento final. O grande e terrível dia do Senhor. Entende? E aí o que acontece? Aleluia! Deus tinha um plano. E graças a Deus por isso. Aleluia! E aí a família Tibério, então num determinado tempo, percebeu que havia algo errado entre a família Barreto de Freitas e a família Schmidt. A família Tibério percebeu que alguma coisa estava errada com a documentação que a família Schmidt vendeu a fazenda do meu avô para a família Tibério. Entende? A família Tibério percebeu o crime que a família Schmidt havia cometido. E aí então o que acontece? O que a família Tibério fez? A família Tibério, por desespero e sem saber o que fazer, naquele momento, o que a família Tibério fez? A família Tibério pegou, pelo desespero, doou a fazenda do meu avô para a prefeitura de Ribeirão Preto, naquela época. E a prefeitura de Ribeirão Preto não podia rejeitar a doação que a família Tibério fez com bom coração. Por quê? Porque a prefeitura também percebeu o crime que a família Schmidt havia cometido e que a família Tibério estava sendo pressionada pela família Schmidt. Entende? Então a prefeitura, por sua vez, para dar o livramento à família Tibério, que bondosamente doou a fazenda do meu avô para a prefeitura, né? E aí o que acontece? A prefeitura também não tinha como rejeitar a fazenda do meu avô ou o presente da família Tibério. Por quê? Porque a fazenda do meu avô, ou melhor, uma das fazendas do meu avô aqui no Brasil, que era a mesma fazenda Tibério, ou que hoje é a Vila Tibério em Ribeirão Preto, ela estava dissuadindo o Círculo Municipal de Ribeirão Preto. Por quê? Porque a fazenda do meu avô, ela está localizada bem no centro da roda municipal de Ribeirão Preto. Ok? Aleluia! Então a fazenda do meu avô foi doada para a prefeitura de Ribeirão Preto e a prefeitura teve que abraçar o presente da família Tibério para poder dar o livramento de morte e da perseguição para a família Tibério, ok? E graças a Deus por isso. E aí, meus queridos, sabe qual é o final da história? O final da história é que, graças a Deus, hoje, a sede da minha igreja, que ao qual eu sou evangélico, graças a Deus por isso, aleluia, e a qual sede da minha igreja, ou da minha igreja, aleluia, é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, localizada na Rua Álvares de Azevedo,
número 635, aleluia, está construída dentro da minha fazenda. Graças a Deus por isso, aleluia. E graças ao Senhor Jesus Cristo também, aleluia. E sabe, meus queridos, por um lado, é um momento de dor para mim, e muita dor. Por quê? Porque teve o fim da vida do meu avô, sequestrado e assassinado. Mas, por um outro lado, eu tenho a consolação do Senhor nosso Deus e Pai, aleluia, que é dada pelo Senhor nosso Deus, Pai e Consolador, o Espírito Santo, aleluia, e do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Porque a sede da minha igreja está construída dentro da minha fazenda, como eu disse para vocês, no bairro ou Vila Tibério, na rua Álvares de Azevedo, número 635, aleluia. E agora, meus queridos, aleluia, agora vem o fim dessa mensagem que eu estou revelando para vocês, aleluia. Muitos possam estar dizendo, ele está mentindo, mas eu digo para vocês, aleluia, é tudo verdade o que eu estou dizendo para vocês, e eu tenho documentos federais que comprovam tudo que eu estou relatando para vocês, ok? Os sites do Google, que é o qual foi pelo Google que eu localizei, e o Google é bem claro, e ele relatou que as buscas foram feitas por sites do governo federal. E tem mais uma coisa, a publicação não foi feita por absolutamente nenhuma pessoa que não seja funcionária pública. A publicação foi feita pela Prefeitura e pela Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto. Graças a Deus por isso. Aleluia. E agora sim, meus queridos, vem o final de todo esse relato que eu disse para vocês. Aleluia. Sabe o que é, meus queridos? Muitos irmãos e muitas irmãs, nesse momento, possa estar dizendo assim: agora, irmão Gerson, você tem a obrigação de mandar o Vaticano e a Federação Brasileira remover todas as igrejas católicas ou de outras religiões de dentro da sua fazenda ou da Vila Tibério. E aí eu digo para você, meu querido e minha querida, você está errado. Por que você está errado? Nós, as igrejas cristãs evangélicas, não fomos chamados por Deus do mundo das trevas para o reino da luz, para promover a perseguição, ok? E para promover a perturbação no meio da sociedade, ok? Nós fomos chamados pelo Senhor nosso Deus e Pai para ganhar as almas do mundo das trevas para o reino da luz. Aleluia. Entendeu, meu querido e minha querida? E eu não vou remover igreja de nenhuma outra religião de dentro da minha fazenda, e muito menos
a minha igreja, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ok? Aleluia! Eu nunca farei isso, ok? Aleluia! Por quê, meus queridos? Se eu fizer isso, a Federação Brasileira e o Vaticano pode até obedecer a minha ordem, ok? Mas o que vai acontecer, meus queridos? Eu vou trazer uma tamanha perseguição contra todos nós, os cristãos evangélicos, ok? Então, meu querido, a gente temos que ter sabedoria, ok? Em nossas atitudes, ok, meu querido? E não temos que trazer perseguição sobre nós e nem tampouco provocar a perturbação e a revolta no meio da sociedade, ok? Aleluia! Assim, eu finalizo dizendo para todos vocês que Deus em Cristo Jesus continua abençoando a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Aleluia!